o rosto que a gente quer desconstruir, ele é o porta-voz por excelência. Ele é o portador da voz, né? Quem tem direito à fala? O rosto. O rosto é que sustenta a fala. Quem é o rosto? O rosto é o que nega as multiplicidades em nós. É o que destitui o caos em nós, é o que destitui os processos de diferenciação em nós. Então, e o rosto, ele precisa de um buraco. Lembram lá de Deleuze e Guattari, no platô de rosticidade? Ele é constituído por uma máquina de rosticidade, que ela começa com um buraco e com um muro. O muro da significação, signo com signo com signo, cria uma opacidade, como horizonte, onde o signo se inscreve. E o buraco, o que é o buraco? Eu vou logo ao ponto quando eu falo de Spinoza e Nietzsche para explicar o buraco. Para mim, o buraco é quando a potência de acontecer é reduzida ao acontecido dela mesma. Ali que começa o buraco. Então, o, o lugar de fala precisa do buraco. Né? E aí ele é autorizado pelo muro. Quem pode falar? E aí, de novo, nossa questão é quem fala em mim. Né? Bom, é o preposto que vem desse buraco e autorizado por esse muro? Ou, ou esse preposto é uma máscara? Né? É uma máscara que, é, E o que é uma máscara? Uma máscara é uma zona de passagem que não esconde. Ao contrário, ela é uma potência de mostrar ao máximo. Quanto mais eu me mostro na máscara, mais incapturável eu me torno, mais imperceptível eu me torno. Esse é o segredo do nômade. O segredo do nômade não é esconder um conteúdo através de uma forma, uma máscara como uma forma que esconde um conteúdo. Eu mostro ao máximo o meu conteúdo numa zona que não tem forma. E o conteúdo sem forma, ele é incapturável. Ou a matéria intensiva, para usar a linguagem de Deleuze e Guattari, a matéria intensiva que vira matéria de conteúdo ou matéria de expressão. Essa matéria intensiva não tem forma. O devir imperceptível é isso. E o que ocorre exatamente aí? Essa zona de passagem é o próprio acontecimento que diferencia a potência. Então, quem quer em mim é o eu, o buraco, ou o acontecimento que está diferenciando minha potência? Então, quando é o acontecimento, eu quero. Ele não fala assim, eu quero me diferenciar, eu vou me diferenciar. Né? Ele não diz eu vou dizer sim, eu vou dizer não. Não. O sim já é do acontecimento. O sim já é uma postura, você não precisa fazer nada. Você faz a diferença ao invés de dizer simplesmente viva a diferença. Tudo bem, a gente até diz viva a diferença. Né? Mas o viva a diferença acaba em tolera a diferença, respeita a diferença. E os fascistas vão respeitar a diferença? Não vão. Outros poderes vão respeitar a diferença? Não vão. Então, se deu respeito, ou seja, se ligue à potência. Não vai esperar que você vai ser uma sociedade de direitos. Direitos montado no quê? Num poder que tem interesse num certo modo de efetuação? Não funciona. Então, quem em mim começa já com o modo de acontecer. Por isso que eu falo que o centro da esquizoanálise é modo de vida. E as pessoas, quando falam em modo de vida, elas já pensam imediatamente, então é uma questão individual, mas é o contrário. Aliás, não é nem individual nem coletivo, é a condição para que o individual e o coletivo deixem de ser contraditórios, deixem de ser opostos. Eu priorizo o meu desejo individual em detrimento do coletivo. Não, eu quero o coletivo em detrimento do individual. Essa discussão ridícula entre uma visão bem estreita do que é direita e do que é esquerda. Né? Isso é isso. Então eu quero o público. Mas e se o público for um sequestro do comum? E se não existir o privado sem o sequestro do comum, que é o público? O público não é um instrumento de multiplicação do privado? E aí eu vou dizer viva o público? Né? Então, essas coisas são muito importantes de a gente observar. É que o sim começa na maneira de se efetuar, no gosto pelo acontecimento. O acontecimento, ele se torna o gosto em mim. O Spinoza diz uma coisa linda, quando ele diz assim, uma ideia, ela é ao mesmo tempo afirmativa e volitiva. Não é um eu que tem uma vontade e uma consciência que afirma. A própria ideia já é vontade, já é volitiva,
já é desejante e é afirmativa. E se ela tem uma zona comum, o comum não é neutro, ele é desejante. É por isso que eu digo que o desejo é sempre tem interesse, mas interesse interessante aí no caso. Não é um interesse interesseiro de uma parte que deseja, como é o caso em Hobbes, né? Que acha que tem que ter um poder central para conter as paixões dos homens que se tornam lobos, o homem é o lobo do homem, essa coisa. Ah, então tem que ter a lei, tem que ter o universo, tem que ter o Estado para conter a irascibilidade individual e passional. Não, se eu estou nessa linha de singularização, é porque o comum deseja em mim. Esse comum que deseja em mim, que afirma a minha potência, necessariamente vai me singularizar. Eu não vou ter a forma de todo mundo. Isso é estúpido. Isso é uma igualdade ridícula. Não é essa igualdade que a gente quer, né? Então, isso é uma questão, inclusive, para a gente questionar o que se chama de democracia, ou de horizontalidade, que é uma péssima ideia. Não é nem vertical, também não é horizontal, né? É transversal. Guattari viu bem, é transversal. Spinoza viu lá antes de todo mundo dizer assim, é composição, não é organização. Não é uma organização horizontal. É a potência de compor se ligar diretamente. Não é triangular, é plano, né? É plano nesse sentido, como um corte, como uma seção entre dois fluxos, né? Então, e esse plano é uma zona de passagem. Ele é, ao mesmo tempo, um, um ser do devir, né? Então, bom, mas enfim, gente, isso tudo, isso tudo é muito importante, né? É importante a gente estar sempre atento e forte, como diz a música. A gente está se reciclando, tá? Por quê? Porque a máquina não para. E a gente tem que estar sempre ligado. Não é que, então eu vou estar. Que nem, imagina a vida terrível de um animal à espreita, que pode ser comido a qualquer momento e tem que comer também para não morrer de fome. A gente tem que aprender a criar distância, né? A gente tem que aprender a criar uma zona, a nossa casa, como corpo de potência. Como eles dizem lá no ritornello, né? O ritornello, ele é a repetição, o retorno, primeiro é algo que se instala num centro, como um centro de potência, que emerge do caos. O germe que emerge, né, como uma semente, um processo de diferenciação no meio do caos, né? Ele emerge porque há ali um circuito entre uma potência e um ato, como se tivesse um primeiro ato, né, inaugural da existência que inaugurasse esse centro. Mas esse centro, ele precisa criar um corpo, criar a própria casa, aonde ele se sente à vontade. Eu chamo isso de plataforma, plataforma de lançamento de si. Ele tem que criar uma plataforma para poder se lançar para fora de si, né? Ele cria um dentro de si, ele se expande, né? Ele se estende, né? A sua territorialidade existencial, para depois se descolar dela. A partir daí, agora eu posso me jogar de novo para o caos, para o mar aberto. Eu crio o meu porto e agora eu vou para o mar aberto novamente, né? Eu vou para o cosmos. É a desterritorialização. O que é uma desterra? É uma descolagem, uma decolagem. É um, né, é um se desprender das formalizações da existência. As formalizações são ruins? Não. Mas você não pode ficar preso nela. Você não pode ficar preso ao produto. O produto, nele, sempre tem a potência de produzir. Então, o produto, ele é também uma passagem. Por isso que tudo deve passar e ser destruído na existência, inclusive nós, a nossa mente, o nosso corpo vão ser destruídos também. Daqui a pouco nós não vamos mais existir. Que bom! Que bom. Já pensou se existe até um filme sobre isso, né? Que assim, não existe a morte, né? O cara não morre nunca, né? Fica lá que nem uma múmia, um zumbi, né? Fica aquela coisa. é, é, Então, a morte, na verdade, ela nem existe como abolição. A morte é zona de passagem, é também ser do devir, né? Ela é, como diz bem Deleuze na lógica do sentido, é um modelo da passagem. Então, é por isso que você tem gosto pelo acontecimento, porque senão você vai ficar travando. Peraí, vamos acontecer mais devagar, vamos postergar a morte, né?
Claro que o que é, eu vou postergar ao máximo essa passagem, né, até que eu faça todas as dobras e diferenciações de mim que eu puder, porque isso é maravilhoso. É só nesse sentido que eu postergo a morte, mas não que a morte seja uma negação, uma imperfeição da existência. A passagem faz parte da perfeição. É só assim que eu afirmo a diferença. Por isso que o problema da morte é fundamental nos movimentos minoritários. Tem que se trabalhar essa questão da morte, do luto, do trauma, que são temas muito caros à psicanálise e, ao meu ver, são bem maltratados, né? A gente, inclusive, está aí um tema para a gente desenvolver na esquizoanálise. Não tem uma literatura da esquizoanálise que trate disso. Nós precisamos escrever, precisamos fazer,